nossos ouvintes. Bem-vindos a mais uma edição do Remata à Conversa. Eu sou a Ana Regina Ramos e, como habitual, vamos aqui comentar as novidades da jornada da Primeira Liga para as equipas da região Norte e, como habitual, temos o Eduardo Carvalho para fazer esta análise. Olá, Eduardo. Olá, Ana, um grande abraço a todos os que nos acompanham, especialmente aos apaixonados por futebol acima de todas as polémicas. Ora, então hoje vamos aqui comentar mais uma jornada para as equipas da região Norte que estão na Primeira Liga, nomeadamente esta é a sétima jornada e temos aqui vários assuntos que vamos abordar e também vamos falar da seleção nacional. Mas em primeiro lugar vamos só aqui à análise habitual que costumamos fazer sempre sobre a prestação das equipas da região Norte. Esta sétima jornada começou aqui com o jogo só um bocadinho, começou aqui com o jogo do Belenenses Rio Ave, correto, Eduardo? Sim, portanto foi a visita do Rio Ave ao terreno do Belenenses, a casa emprestada do Belenenses SAD, e sim, foi um jogo que começou a jornada, mas acabou por não ser um jogo muito interessante do ponto de vista do jogo ofensivo de parte das duas equipas. Foi um jogo sem grandes momentos de perigo para as balizas de Kritschuk e Kieszek. As duas equipas optaram por um duplo pivô defensivo e estiveram muito dependentes da criatividade individual dos seus criativos, Afonso Sousa, no caso do Belenenses, ele que esteve descaído a partir de uma ala, e Diego Lopes, no caso dos rioavistas. O médio do ex-Futebol Clube do Porto B, atualmente nos azuis do Restelo, foi mesmo o que mais próximo esteve de desfazer o nulo, com um grande remate à barra da baliza vilacondense, quando o árbitro tinha marcado inicialmente penalti. Depois esse lance foi revertido pelo VAR e acabou por ser uma espécie de penalti fora da área para o jovem português, que realmente promete, tem estado muito bem neste início de campeonato. O Rio Ave acaba por conservar o seu lugar europeu neste primeiro ciclo de 7 jogos, e por isso penso que terá sido esse o principal objetivo de Mário Silva neste jogo. Muito bem. E depois tivemos aqui também a visita do Marítimo ao Famalicão. Certo. Foi um jogo dominado pelos minhotos, que teve o seu primeiro ponto alto num golo de Joel Tagô, o primeiro golo da época deste avançado, um jogador muito, muito interessante, que eu perspectivava no passado poder chegar a um patamar mais acima no campeonato português, por exemplo. Esta época tem sido o Rodrigo Pinho, um jogador mais de fino recorte, não tão físico, a estar em evidência, mas neste jogo o Joel Tagô conseguiu aproveitar a primeira falha defensiva dos famalicenses para marcar logo aos 12 minutos, e logo depois desse momento o Famalicão dominou por completo o resto do jogo, salvo raras exceções, e o resultado acabou por ser mesmo feito ainda na primeira parte. Primeiro, através de um canto, Babic faz o empate de cabeça, e depois um já repetente nestes destaques, Fernando Valenzuela, num grande livre direto, de grande categoria, marca o gol da vitória aos 32 minutos. Por isso, jogo resolvido muito cedo pelo Famalicão, mas foi um jogo interessante por parte da equipa minhota,
uh, que ainda revela algumas dificuldades de ter aquele seu jogo fluido de circulação que tinha na época passada. Nota-se qualidade técnica, talento nos seus jogadores, mas ainda alguma imaturidade que podia ter saído cara num jogo que foi completamente dominada por si. Muito bem. Depois temos aqui um resultado completamente diferente, também num jogo com uma equipa minhota, nomeadamente o Sporting, que se deslocou ao terreno do Vitória de Guimarães, e foi um jogo que terminou com a vitória do Sporting a 4 bolas. O que é que também achas deste jogo? Qual é a tua análise? Sim, era um dos jogos mais importantes da jornada e que se antevia como muito complicado para as duas equipas, particularmente aqui para o Sporting, que procurava manter este grande início de temporada. Mas a entrada do Sporting foi muito forte e acabou por ser decisiva para esse desfecho de goleada. João Mário esteve em destaque, foi o motor da equipa a assistir e a rematar, esteve mesmo perto de inaugurar o marcador, ainda antes do primeiro minuto, de se completar esse primeiro minuto. Depois, essa vantagem acabou por chegar ao minuto 11 numa grande jogada coletiva concluída por Nuno Santos, após assistência sempre ele, Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves esteve num jogo mais uma vez intratável. Ele bisou logo de seguida a esse golo, essa assistência para golo. Primeiro fez esse 2-0 num remate desviado à entrada da área, na sequência de uma boa jogada associativa, coletiva, do Sporting, e depois já no segundo tempo, na sequência do lançamento longo do guarda-redes, da Adan, beneficiou de uma abordagem aérea de Suleiman, ele que até é um dos centrais que tem estado bastante bem no Vitória de Guimarães, mas aqui realmente a falhar de uma forma brutal, e Pedro Gonçalves aparece aqui isolado para finalizar e fazer o 3-0. O Vitória de Guimarães desequilibrava-se defensivamente, procurava mitigar um pouco esse resultado e por isso desequilibrava-se, mas no ataque acabava por não conseguir fazer grandes jogadas de perigo organizadas. Apenas uma ou outra jogada individual de Ricardo Quaresma levava a equipa a criar perigo. Os Leões acabam por aproveitar também os contra-ataques bem desenhados que conseguiam agizar. Poderiam também ter conseguido um resultado ainda mais volumoso. Apenas mais um golo para os Leões, e apenas entre aspas, porque realmente é uma vitória de alguma forma surpreendente pelos contornos de goleada que teve, mas houve ainda vários lances que o Sporting poderia ter capitalizado em golo. Num desses lances, Mateus Nunes, que tinha entrado pouco antes, conduziu a bola pelo miolo e com escassa oposição serviu Giovanni Cabral para o 0-4 final, e assim o Sporting continua invicto, alargou a vantagem na liderança para 4 pontos, e agora na próxima ronda recebe o Moreirense. Já os vimaranenses deslocam-se ao terreno do Tondela na abertura da próxima jornada. Muito bem. Depois seguiu-se o jogo entre o Farense e o Boa Vista, que terminou 3-1. Sim, o Boa Vista vinha de uma vitória retumbante frente ao Benfica, 3-0, e por isso esperava dar sequência neste jogo frente ao último classificado, na altura, o Farense, ainda sem qualquer vitória. Mas foi um jogo com muitas dificuldades para os achadrezados. A equipa acabou por ter a oportunidade de marcar primeiro, não conseguiu, e foi o Farense a inaugurar o marcador por intermédio de Ryan Gold, ele que esteve em grande neste jogo. Foi para mim a figura da partida.
e assim aos 22 minutos começou a encaminhar bem o jogo para os algarvios. A outra figura do lado da equipa adversária, neste caso do Boa Vista, foi Ângelo Gomes. Sempre ele. Mais uma vez, vemos aqui vários jogadores a darem sequência ao grande momento. No caso do Boa Vista, Ângelo Gomes tem sido o principal destaque e, mais uma vez, mesmo nesta derrota, foi o jogador que tentou sempre criar soluções para eliminar a equipa rumo à baliza adversária. Conseguiu, num primeiro momento, através de uma jogada individual muito interessante, que deu esse empate antes do intervalo, num momento importante do jogo, mas depois, na segunda parte, foram os algarvios a serem mais eficazes, mais pragmáticos, não só em termos de resultado, mas em jogo jogado, e assim, 2 lances aéreos, primeiro Stojkovic e depois Eduardo Mancha, sendo que Stojkovic esteve na época passada no Boa Vista, foi um jogador subaproveitado pelos achadrezados, e aqui surge a fazer o 2-1 e depois Eduardo Mancha conclui o resultado com 3-1 para o Farense, que consegue assim a primeira vitória no campeonato. Quanto ao Boa Vista, tinha aqui uma oportunidade fantástica para subir na classificação e para provar que poderia ser uma surpresa agradável neste campeonato, eventualmente lutar pela Europa. Assim, está apenas 1 ponto acima da linha d'água, precisamente acima deste Farense. Na próxima jornada, o Boa Vista recebe o Belenenses Chade e o Farense desloca-se ao terreno do Sporting de Braga. Muito bem, Eduardo. E de seguida tivemos também o jogo do Gil Vicente e também com o Nacional, o Gil Vicente que se deslocou ao terreno do Nacional e um jogo que terminou com a vitória do Nacional por 2-1. O que é que te pareceu este jogo? Pareceu-me um jogo dividido em 2 partes, dividido de uma forma perfeita em 2 partes. Primeira parte completamente dominada pelo Gil Vicente, não diria dominada em termos expressivos, mas porque o Nacional praticamente não esteve em campo. Uma equipa completamente apática e irreconhecível, tendo em conta aquilo que foi nesse início de campeonato. Uma equipa muito bem orientada por Luís Freire, um treinador que na época passada esteve também muito bem e que fez o Nacional subir divisão de uma forma tranquila, o que não é fácil na segunda liga, mas de facto essa primeira parte foi muito difícil para os nacionalistas. O Gil Vicente conseguiu materializar uma das oportunidades que teve em golo, mas antes tinha falhado 2 penaltis que poderiam ter encaminhado o jogo de uma forma decisiva. Primeiro Talocha e depois Lucas Mineiro falharam grandes penalidades, mas mais do que a falha destes jogadores, eu acho que temos que dar aqui um mérito enorme a Daniel Guimarães. Eu sou daqueles que considera que quando uma grande penalidade é falhada, há sempre uma cota à parte de mérito de quem a cobra, mas se olharmos pelo menos à primeira grande penalidade de Talocha, há aqui realmente uma estirada fantástica de Daniel Guimarães, e defender 2 grandes penalidades no mesmo jogo não é para todos. Na segunda parte, o Nacional conseguiu pegar no jogo e ser completamente diferente, e os gilistas estiveram aí sim, estiveram muito aquém do rendimento da primeira parte, e conseguiu assim o Nacional dar a volta ao marcador, 2 golos de cabeça, de belo efeito, em resultado de 2 cruzamentos da direita. O último dos golos de Brian Rocher foi um excelente cabeceamento, à meia altura,
ele tem que se baixar para cabecear e consegue direcionar fantasticamente para a baliza de Denis. O primeiro gol do Nacional, o gol do empate, tinha sido marcado por João Camacho, um já habitué destas andanças no Nacional, um jogador que está sempre à altura do acontecimento, e por isso, vitória para o Nacional. O Gil Vicente, depois desse bom início de campeonato, está agora em queda livre e está no penúltimo lugar da tabela classificativa. Na próxima jornada temos o Nacional a visitar o Portimonense, e temos também para o seu adversário desta jornada, o Gil Vicente, uma recepção ao Rio Ave, um jogo que se antevê aqui interessante entre estas duas equipas. Muito bem, e depois houve também aqui durante esta jornada, depois de uma vitória do Futebol Clube do Porto frente ao Marselha na Liga dos Campeões, os portistas, os Dragões, também venceram o Portimonense por 3-1. Achas que este Futebol Clube do Porto está a corresponder às expectativas para esta época? De momento não. É facto que tem vencido jogos importantes. Na Liga dos Campeões, como já falamos na edição anterior, é uma equipa que tem estado à altura dos desafios que tem encontrado pela frente. Mesmo quando perdeu na primeira jornada frente ao Manchester City, foi um jogo que poderia ter corrido completamente diferente, porque a exibição do Futebol do Porto foi personalizada, foi muito concentrada, muito solidária, e acabou por a aleatoriedade, que é um fator muito importante no jogo, apesar e também depois a competência superior individual dos Citizens. Os jogos em casa do Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões foram jogos muito pragmáticos, muito bem aqui Sérgio Conceição na abordagem a esses dois jogos, primeiro frente ao Olympiacos e depois nesta recepção ao Marselha de André Vilas-Boas, em que o Futebol Clube do Porto praticamente vulgarizou uma equipa que tem individualidades de grande categoria. Mas depois, no Campeonato Nacional, aquilo que se tem visto é um Futebol Clube do Porto, em termos exibicionais, muito aquém do exigível, e uma equipa que oscila, não só em termos de resultados, mas em termos de jogo jogado, que não consegue manter um rendimento equilibrado, mesmo durante um só jogo, quanto mais entre jogos. Este jogo frente ao Portimonense foi um jogo em que começaram inclusivamente os Dragões por estarem em desvantagem. Um bom golo de Beto numa jogada de contra-ataque que é marcada também por uma falha de todo o setor defensivo do Futebol Clube do Porto. Não, há aqui realmente muito trabalho a fazer para Sérgio Conceição em termos defensivos, não só em termos de defesa propriamente dita, mas em toda a forma como o coletivo defende, de frente para trás. Mas aqui realmente o setor defensivo esteve muito mal. Apenas Manafá sai ileso desse lance em que Beto depois se isola, se desmarca e faz um grande cabeceamento para o primeiro golo do jogo. Depois, o Futebol Clube do Porto, que estava a realizar um jogo muito pobre, com dificuldade em criar jogo ofensivo, acabou por mudar a partir do momento em que o Uribe, que nem estava a ter uma péssima exibição, mas a partir do momento que o Uribe sai e que o treinador faz entrar Mehdi Taremi, para mim foi o momento decisivo do jogo, porque primeiro Sérgio Oliveira, que foi por muitos considerado o homem do jogo, acabou por crescer,
acabou por dominar o meio-campo sozinho, o que não havia conseguido, não conseguiu impor o seu jogo com o Uribe a seu lado. E depois, porque Taremi dá outro tipo de soluções ao jogo ofensivo do Futebol Clube do Porto, não só por aquilo que produz com bola, mas pelas movimentações, pelos espaços que abre na frente de ataque. Para mim, há muito que eu digo. Se o Futebol Clube do Porto jogar só com um 9, esse 9 tem que ser Taremi, na minha opinião. Marega, para consumo interno, não é um 9 eficiente para jogos de campeonato, porque pelo balanceamento defensivo das equipas, pelo bloco médio-baixo ou baixo das equipas adversárias, há muitas dificuldades para Marega impor as suas qualidades perante adversários que jogam dessa forma. Algo que, por exemplo, na Liga dos Campeões não acontece, porque lá está, a forma como as equipas defendem, a linha defensiva está muito mais subida e privilegia esse ataque à profundidade de Marega. Portanto, esse momento para mim foi um momento decisivo do jogo. O Futebol Clube do Porto acabou por melhorar muito e depois conseguiu, nos momentos decisivos do jogo, primeiro, antes do intervalo, empatar por Chancel Mbemba, ele que se redime também da participação negativa que teve no lance do golo algarvio, e depois na segunda parte, Mehdi Taremi, logo aos 46 minutos faz o 2-1, dá a reviravolta completa no resultado e foi decisivo poder marcar nesses momentos para tranquilizar a equipa e faça uma exibição menos conseguida, conseguir levar essa vitória, que foi confirmada depois pelo tal considerado homem do jogo, Sérgio Oliveira, aos 89 minutos, com 3-1, que acaba por ser melhor resultado que a exibição para os Dragões, dos Azuis e Brancos. De referir, desculpa, Ana, de referir apenas que as duas equipas jogam, o Futebol Clube do Porto joga nos Açores, na próxima jornada, frente ao Santa Clara, num jogo que será um jogo de risco elevado, e quanto ao Portimonense recebe o Nacional da Madeira no dia seguinte, portanto no dia 29 de novembro. Muito bem, agora sim, falemos do último jogo que decorreu esta jornada, que foi Benfica-Braga, e o Braga, que também é uma equipa que tem vindo a representar Portugal, é uma das 3 equipas que tem vindo a representar Portugal em competições europeias, e este jogo que terminou com a vitória do Braga por 3-2. O que é que achaste da prestação aqui da equipa nortenha, neste caso, neste jogo? Que num duelo que é um duelo de candidatos ao título. Sem dúvida, foi uma excelente prestação do Sporting de Braga. É verdade que o Benfica começou dominador, o que acaba por não constituir surpresa, mas só na sequência de um pontapé de canto, que foi finalizado de forma acrobática por Vertonghen, é que conseguiram estar perto de inaugurar o marcador. O Braga começou por um bloco médio-baixo, em termos de organização defensiva, começou e acabou por, em grande parte do jogo, apresentar esse bloco, mas depois saía em contra-ataque com grande qualidade e com muita frequência nesse primeiro período do jogo, acabando até por criar mais perigo do que os encarnados. Galeno nesse particular esteve em destaque, um jogador muito rápido e que normalmente toma boas decisões no momento de definir as jogadas. E essa atuada de jogo manteve-se até que o Sporting de Braga acabou por marcar mesmo o primeiro golo do jogo, após aquilo que eu chamaria
Normalmente ouvimos falar na recepção orientada, eu chamaria uma interseção orientada aqui de André Castro. Foi um excelente cabeceamento a bloquear o passe de Otamendi e ao mesmo tempo a endossar a bola para Yuri Medeiros, que depois faz um excelente trabalho individual ao seu jeito e entre adversários remata em jeito sem qualquer tipo de hipótese para o guarda-redes benfiquista. O Sporting Braga fez por isso um jogo muito sereno. Depois desse primeiro golo ainda mais o conseguiu, privilegiando até uma circulação fluida sempre que tinha a bola. A equipa preferiu dar privilégio a esse aspecto relativamente ao aproveitamento do facto da equipa adversária estar muito balanceada para a frente, até para tentar ver a volta no marcador. E foi dessa forma, tranquila, essa posse serena, que conseguiu dilatar para 2-0 já na segunda parte, ou para 0-2, num lance muito bem gizado, mas também com muito pouca pressão do lado encarnado. O terceiro golo acabou por resultar de uma falta de uma desincronização entre Vlaco Dimos e Otamendi, muito bem aproveitado pelos arsenalistas. Muitos se dividem, alguns culpam mais o central, outros mais o guarda-redes. Parece-me que o guarda-redes, depois de sair a bola, tem que ser atacada de uma forma mais efetiva por ele, mas ainda assim nota-se este lance, acho que é o espelho da desorientação defensiva que o Benfica revela, não só em transição como em organização. É uma equipa que coletivamente defende mal, e para isso não tem contribuído esta dupla de centrais Vertonghen-Otamendi, que tem um estatuto muito elevado a nível internacional, mas que não parece ligar bem em termos de características. Ambos esses golos tiveram em comum um nome, Francisco Moura, um jogador a reter, grande qualidade para este versátil jovem, que teve a dupla tarefa neste jogo de, por um lado, garantir a superioridade numérica defensiva pelo seu flanco, ajudando a fechar, e por outro, de surgir na frente em diagonais, a solicitar no espaço, como conseguiu fazer, por exemplo, o segundo golo deste jogo. Do lado do Benfica, Jorge Jesus, que já tinha feito ao intervalo entrar Gabriel e Seferovic, introduziu entretanto, depois deste 3-0, introduziu primeiro Taarabt nesta segunda parte. Taarabt trocou também de laterais, Nuno Tavares e sobretudo Gilberto parecem muito longe do que a equipa benfiquista necessita para crescer, e Diogo Gonçalves e principalmente Grimaldo impulsionaram a equipa de uma outra forma, para uma boa reta final, uma reta final vertiginosa, como o treinador benfiquista preconiza, e até que acabou por ser mais segura defensivamente, apesar de Grimaldo e Diogo Gonçalves aparentemente serem jogadores menos competentes no capítulo defensivo, em teoria, mas a verdade é que na prática estão a mostrar, que pelo menos mostraram neste jogo, que conseguiram até controlar melhor as investidas arsenalistas. Os bracarenses nessa altura tremeram, e aqui os benfiquistas foram acreditando com o volumar de lances que foram surgindo, foram acreditando que era possível chegar a um possível empate. O ponta de lança suíço, Seferovic, que já é um dos segundos melhores marcadores de campeonato, já tem 6 golos, sendo quase sempre uma alternativa a lançar a partir do banco. Conseguiu bizar no jogo, e por pouco não conseguia mesmo o hat-trick.
E seria de facto uma reação épica, mais uma para o Benfica, que no entanto leva nos últimos 3 jogos um saldo de 9 golos sofridos. Já há mais de 70 anos que o Benfica não sofria 3 golos em 3 jogos, ou seja, 9 golos no somatório. É de facto preocupante para os encarnados. Já do lado do Sporting de Braga, foi uma vitória muito importante. É a segunda época a vencer no Estádio da Luz, consecutiva, e agora o céu é o limite para os arsenalistas, que se querem afirmar como não sendo principais, não sendo favoritos, como candidatos ao título, são também candidatos, correm como outsiders, digamos assim, juntamente com o Sporting, e estamos a falar de 2 equipas que são cada vez menos outsiders. Agora, de referir apenas que o Sporting de Braga recebe na próxima jornada o Farense, como falamos há pouco, e o Benfica visita o Marítimo na próxima jornada. Muito bem. Queria só fazer aqui uma nota, que a última pergunta pode não ter sido ouvida, a minha última pergunta, mas como já percebemos, era acerca do jogo entre o Benfica e o Braga. Depois, esta jornada acabou por não se finalizar, porque o jogo entre o Moreirense e o Passos Ferreira acabou por ser adiado para o próximo dia 1 de dezembro, para as 21h45, por isso fica já aqui a nota. E isto tudo devido à pandemia que estamos a viver. A próxima jornada vai começar no dia 27, depois de uma paragem para as seleções, por isso é também neste sentido que eu te fazia a próxima questão, Eduardo, que era relativamente à convocatória para a Seleção Nacional. O que é que achaste dos nomes que foram escolhidos? Foi uma convocatória algo conservadora de Fernando Santos. É verdade que tem aqui 2 nomes, 2 estreias, que são, como são o caso de Pedro Neto e de Paulinho, 2 estreias que se saúdam, sem dúvida, jogadores que podem trazer mais soluções à seleção. Falamos, por exemplo, de Pedro Neto, que tem sido um dos destaques do Wolverhampton nesta época. Já na época passada dava excelentes indicações e conseguiu, a partir do banco, resolver alguns jogos para os Wolves. E atualmente, com Bernardo Silva no Manchester City a contar mais como médio interior, veremos como Fernando Santos poderá oscilar a posição de Bernardo Silva. Acredito que eventualmente com a França não aconteça, mas se jogar contra Andorra e até eventualmente contra a Croácia, é possível que Bernardo Silva seja equacionado para essa posição de 10, a posição de interior, juntamente com Bruno Fernandes, por exemplo. E relativamente a Paulinho, é um jogador que muitos já pediam, já clamavam pela sua chamada, e que tem grande qualidade. Viu-se no jogo contra o Benfica que não conseguiu marcar nem assistir, mas foi um jogador que fez um excelente trabalho em termos de movimentação, em termos de abertura de espaços. Como Carlos Carvalhal disse no final do jogo, é um jogador que proporciona coisas ao jogo da sua equipa que outros avançados do centro não conseguem, e por isso é uma convocação que faz todo o sentido. No entanto, há aqui outros jogadores que poderiam ser chamados, sobretudo quando estamos a falar de um ciclo que começa com um amigável frente à Andorra. Jogadores como Nuno Mendes, como aquele meio campo do Sporting, por exemplo, a figura, um jogador que tem sido eventualmente a figura do campeonato até o momento, Pedro Gonçalves,
poderia também estar nesta convocatória, mas acredito que será que são jogadores que estão a ser seguidos e que poderão ser chamados num próximo ciclo de jogos da seleção, sendo que há que salientar que não há Pep, é o principal desfalque da seleção nacional, a impossibilidade de Pep dar o seu contributo em 2 jogos, particularmente falando nesses 2 jogos frente à França e à Croácia, 2 jogos que serão decisivos para o futuro de Portugal na Liga das Nações. Eduardo, também te perguntava, Fernando Santos acabou por dizer que este amigável frente à Andorra não é propriamente benéfico para as partes envolvidas. O que é que tu pensas sobre isso? É de facto estranho que surja um jogo destes, com tudo o que envolve esse jogo contra a Andorra, nesta altura. É uma altura que tem sido de sobrecarga para as equipas, para os clubes, e será também de sobrecarga para as seleções. Portugal tem que dar privilégio a esse jogo frente à França e à Croácia. Andorra, não só por ser um amigável, como pelas características da seleção, não faz qualquer tipo de sentido. Não sei quem tomou esta decisão, quando é que foi tomada. Sei que as seleções têm que fazer 3 jogos nesta altura, por isso isso acaba por ser uma obrigatoriedade, mas a escolha de Andorra é algo que acaba por ser enigmático, porque a seguir Portugal joga com um colosso mundial, aliás o campeão em título atualmente, campeão do mundo em título, a França, e depois uma equipa das mais fortes de segunda linha, e que foi inclusivamente finalista do último mundial frente à França, que é a Croácia. Portanto, não há aqui qualquer ponto de contacto, não há aqui qualquer treino para esses jogos que possa ser feito frente à Andorra. Apenas aqui alguns testes, estas tais estreias, como são o caso de Pedro Neto, de Paulinho, poderão ter aqui muitos minutos. Também jogadores que são menos utilizados até na defesa, Domingos Duarte, Ruben Semedo, será uma boa oportunidade para Sérgio Oliveira ser titular e mostrar aquilo que tem sido esse bom início da época que tem revelado nos azuis e brancos. É realmente um jogo mais de oportunidades, também para eventualmente testar João Félix como 10, eventualmente João Félix e Bernardo Silva para tentar desmontar esse bloco adversário, andorrenho. Por isso, será mais por aí. Portugal poderá aproveitar este jogo, porque de resto não há realmente grande sentido nem grande benefício em jogar de frente à Andorra. Muito bem. E depois, nos jogos que referiste, de frente à França e também à Croácia, qual é que pensas que deveria ser a abordagem dada, de uma forma muito breve? Acho que Portugal tem que dar privilégio a esse primeiro jogo a doer, esse Portugal-França. Recebemos a França sabendo que empatamos fora a 0 e que seria importante ganhar, ou pelo menos não sofrer golos, ser competente em termos defensivos. Um jogo dentro do que foi esse jogo no Stade de France, mas mais do que isto, acho que Portugal deve, até porque já conquistou a Liga das Nações, a primeira e anterior edição da Liga das Nações. Acho que o objetivo para Portugal nesta competição é preparar-se verdadeiramente para o Campeonato do Mundo e crescer como ideia de jogo. Portugal acho que tem atualmente qualidade técnica
para se bater igual para igual com qualquer seleção no mundo. E acho que é esse crescimento consolidado que Portugal é nisso que Portugal tem que apostar nesse jogo contra a França e depois contra a Croácia, naturalmente, mediante o que tenha sido, mediante as possibilidades que tem de qualificação para a próxima fase. É importante depois vencer, claro, mas acho que não podemos dissociar o jogo jogado e a forma como conseguimos atingir um outro patamar, algo que não foi conseguido, por exemplo, no europeu que vencemos. Não tivemos qualquer tipo de brilhantismo e por isso passar a um outro patamar, aproveitar a Liga das Nações para isso mesmo e para preparar o próximo Mundial, aliás a próxima competição que creio que é o europeu, exatamente. Acho que é fundamental. Eduardo, questionava também agora acerca dos teus destaques da semana e pedia-te mesmo que seja muito breve, uma vez que esta edição já vai longa, e por isso perguntava-te quais são os teus remate de trivela e remate ao ângulo. O meu remate de trivela desta semana vai para a saída de Ricardo Soares do comando técnico do Moreirense. Mais uma rescisão que me surpreende. Estamos a falar de uma equipa que é verdade que ainda não atingiu o patamar exibicional da época passada, mas que perdeu jogadores influentes, particularmente Fábio Abreu. E para aqueles que sobrevalorizam o pragmatismo dos números, podemos dizer que só perdeu em casa do Benfica e do Rio Ave. Está a um ponto do meio da tabela, ainda por cima menos um jogo. Por isso é algo que realmente não compreendo como é que Ricardo Soares sai do comando técnico moreirense, a menos que tenha sido por decisão, por iniciativa do próprio. Relativamente ao remate ao ângulo, que também já me perguntaste, eu queria dar dois destaques. Primeiro, relativamente a Carlos Carvalhal, que montou uma estratégia muito bem idealizada, que permitiu à equipa do Braga uma abordagem superior nesse duelo frente ao Benfica. E também pela elevação, que ainda é rara, infelizmente, que revelou no pós-jogo. Foi um treinador muito honesto relativamente ao que se passou, e não caiu naquele senso comum dos treinadores. Além disso, partilhou conhecimento em relação à sua equipa e à sua abordagem ao jogo. Por isso, muitos parabéns para Carlos Carvalhal, que é realmente um senhor treinador. E o outro destaque no remate ao ângulo vai para o meio-campo do Sporting, que realmente tem sido um meio-campo muito forte. Está a estabilizar-se com Palhinha que é um trinco que mitiga aqui as fragilidades que o setor defensivo leonino tem. Por outro lado, o João Mário, que agora está a ser titular, tem vindo a ser titular, ele pauta completamente o ritmo do jogo da equipa, toma quase sempre boas decisões, e de facto tem sido uma adição fantástica à equipa do Sporting. Por fim, Pedro Gonçalves, que tem sido um elemento, digamos que vagabundo na equipa, que parte escondido de um dos flancos para depois aparecer decisivo, a assistir, ou até invadindo o espaço, invadindo a área para finalizar. Jogadores que têm estado em grande e que têm feito com que o Sporting esteja a fazer um início de campeonato fantástico. Muito bem, agora sim, a última parte do nosso programa, o remate final. O que é que destacas para hoje? Também de uma forma breve, por favor. O meu remate final vai para esse último terço, esse setor ofensivo da Seleção Nacional, que está em grande forma. Falamos de Bruno Fernandes, falamos de João Félix, falamos de Diogo Jota, Cristiano Ronaldo. Todos eles têm marcado, têm assistido, têm feito grandes exibições,
E isso é muito importante nesta antecâmara dos duelos decisivos que há pouco falamos, frente à França e à Croácia. Acho que Portugal tem tudo para se impor de outra forma, não só em termos de resultado, mas em termos de qualidade de jogo. Muito bem. Eduardo, nós voltamos antes ou depois do jogo frente à Croácia, ainda vamos combinar isso, mas desde já posso garantir que estaremos aí para uma próxima edição do Remata à Conversa. O Remata à Conversa com convidados especiais voltarão mais para a frente. Por isso, não deixem de acompanhar-nos e também as edições anteriores que têm sempre disponíveis no nosso Facebook e também no nosso Instagram e em jornalreferência.pt. Esta edição estará disponível também nestas plataformas e no nosso site podem também ter acesso a outros conteúdos da região norte e também temos vindo a acompanhar todas as novas medidas que têm vindo a ser implementadas a nível nacional no âmbito da pandemia de Covid-19. Por isso, não percam as próximas edições e obrigada por estarem desse lado e obrigada também a ti, Eduardo, pelos teus comentários. Obrigado, Ana. Até a próxima edição.